Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de agosto de 2014, é uma terça-feira e nosso verbete é de número 3105. Ele tem 6 páginas, 83 logias e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a omnigradação realística, da especialidade holopercussienciologia. Ele foi redigido, no caso, por mim mesma, esse verbete. Então, na definologia, a omnigradação realística é a condição variante dinâmica inerente às realidades para realidades, fenômenos para fenômenos ou estados evolutivos, configurando diferenciação marcante, óbvia, oculta ou sutil, passível de ser apreendida pela consciência lúcida, homem ou mulher, em função da autopercussiência vivenciada. E na pensenologia, o holopensene pessoal da cosmovisiologia, o holopensene do detalhismo, os omnipensenes, a amplitude autopensênica. E na fatologia, o amplo espectro de possibilidades de apreensão da mesma realidade, a espiral evolutiva, a circularidade contígua, a faixa de observância entre o superlativo e o inferlativo, as unidades de medida, as escalas em geral, as pesquisas da polaridade extrema, a adjetivação substantiva elucidando as diferentes realidades, o vislumbre de neorrealidades e horizontes inusitados, a polimatia, a variante paradigmática, o aprofundamento expansível, a omnigradação realística dos diferentes níveis da escala evolutiva das consciências e a autopesquisologia qualificando a autorrealismologia, a autovivência do estado vibracional ampliando a paraperceptibilidade das gradações existenciais, o parafato de todas as realidades e para-realidades do cosmos refletirem algum gradiente evolutivo. O desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal sustentando a autovivência de neogradações. A omnigradação das para-realidades coexistentes. A agudez da inteligência evolutiva sustentando a cosmovisiologia multidimensional. As variações sutis das energias conscienciais de consciências mais evoluídas, discriminadas pelo parapsiquista veterano. A medida interplanetária atestando evolutivamente a omnigradação realística. E aqui na argumentologia, a gente destaca, então, tem uma caracterologia com 35 categorias de gradação realística, agrupadas e listadas, né? Aqui, no caso, em ordem alfabética. Então, elas estão divididas em extraconscienciologia e intraconscienciologia. E também tem uma listagem com propulsores, no caso, são 15 atributos conscienciais, contributivos aí para as autopesquisas da omnigradação realística. E aqui na remissiologia nós destacamos a hierarquização, a medida conscienciológica, a multidimensionalidade consciencial, a pré-cosmovisão e a progressão permanente. E na frase enfática, a apreensão da omnigradação realística explicita o dinamismo inarredável das instâncias existenciais do cosmos, incitando o autopesquisador empenhado à hiperacuidade paraperceptiva. E na questionologia, você valoriza a omnigradação das realidades circundantes? Em escala de 1 a 5, qual o grau de qualificação das interações pessoais junto às múltiplas realidades existenciais? E na bibliografia específica, nós temos então 3 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, no caso a Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. A variação, amplitude, dinamismo, diferenciação, neorrealidades, hiperacuidade, omnivariação, cosmometria,
realidades, polimatia, autopercussiência, parapercussiência, criticologia, realismologia, cosmovisiologia, holomaturologia, autopesquisologia, holopercussienciologia e conscienciometrologia. Agora, pessoal, antes da gente entrar aqui nas perguntas, né, eu queria, assim, comentar com vocês a questão da minha motivação, né, da escrita desse verbete. Na verdade, eu confesso, assim, uma tendência que eu tenho já de algum tempo e que eu observo também, em geral, na nossa convivência, né? E eu penso assim que a gente acaba, pela nossa própria condição de pré-serenões, a gente acaba fazendo abordagens precipitadas, superficiais, exageradas, supercríticas, ou às vezes muito simplórias, tem de tudo, né? Em função de uma dificuldade que a gente tem de conseguir enxergar a realidade de uma maneira mais minuciosa, mais sutil, mais detalhada. Então, essa tendência da gente não perceber que existe uma gradação em tudo, na minha opinião, em tudo, né? Em tudo da vida, do mundo, do cosmos. Existe uma gradação. E isso precisa ser qualificado, ser verificado, ser considerado no nosso cotidiano, para que a gente consiga ter uma cosmovisão um pouquinho mais ampliada, para que a gente consiga ter uma avaliação um pouco mais próxima, exatamente, da realidade como ela é, né? Então, claro, isso aí a gente, em primeiro lugar, considerando uma realidade meramente intrafísica. A hora que a gente coloca a realidade multidimensional, não precisa dizer o quanto que isso se expande, se amplia e o quanto que a gente fica, que a nossa visão fica micro, nano, em função do que realmente existe de fato, né? Então, a gente tem a minha proposta é a gente, a partir desse estudo, né, desse debate sobre o tema, que a gente consiga melhorar de algum modo a nossa visão das coisas, do mundo, dos colegas, de quem está do lado, porque tem aquela tendência, né, da gente ter uma abordagem maniqueísta, de que, olha, ou é preto ou é branco, ou é bom ou é ruim, e a gente não consegue fazer essa graduação, né, vamos dizer assim, essa exploração mais real, vamos dizer assim, da realidade como ela é, tá certo? Aí então eu comecei a pensar, a pesquisar e tal, e eu verifiquei assim, que embora, claro, toda abordagem feita pelo professor Valdo, no caso da proposição da conscienciologia, a própria evoluciologia, ela pressupõe isso como embasamento, eu achei que valia fazer um verbete assim, mais específico, para a gente parar para pensar mais sobre o assunto, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a gente tem, assim, algumas chamadas, mas eu quero destacar aqui a questão do Conselho dos 500, tanto para quem está fora de Foz, mas especificamente para quem reside aqui, que é a questão do chamariz aí para a democracia pura na Cognópolis Foz. E é uma maneira da gente exercer, né, a cidadania evolutiva, no caso. Então, a Comissão de Gestão do Conselho dos 500 está convocando para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 16, sábado, às 18 horas, aqui no auditório do CAEC. Então, serão eleitos os novos integrantes, são 8 integrantes da Comissão Gestora, e serão deliberadas novas mudanças estatutárias. Então, quem tiver interesse em participar, o e-mail é c500@c500.org.br. Você pode mandar até o dia 9. Então, gente, é muito interessante, muito importante que quem compõe esse conselho, ou quem tem ideia de compor, que participe dessa comissão, que participe dessa assembleia. Porque a gente sabe que aqui na Cognópolis Foz,
existe essa tentativa, né, e já é uma vivência para quem está mais de perto aqui, participando das instituições, dos diversos organismos conscienciocêntricos, a gente sabe que é um ensaio bem palpável, bem possível da gente considerar, da gente vivenciar, que é vamos dizer assim, a teática de um ensaio de uma conscienciocracia, que seria então uma forma de viver, vamos dizer assim, de governo, né, de mobilização nossa, considerando a consciência do ponto de vista do paradigma consciencial. Então vale a pena aí a gente valorizar, né, prestigiar esse encontro e esse grupo, esse Conselho dos 500, que é uma proposta vamos dizer assim, de uma democracia mais direta, né? Que a gente tem aí o conceito de democracia pura, que seria a própria pessoa, o próprio cidadão, a própria consciência participando diretamente, sem hierarquias funcionais muito grandes e muito, vamos dizer assim, atravancadoras de uma participação mais direta. E aí, para quem se interessar sobre o tema, a gente sabe que tem o livro do professor José Vasconcelos, tem alguns artigos, o livro se chama Democracia Pura, tem alguns pesquisadores que defendem que o termo melhor não é democracia pura, é democracia direta, que ele é mais amplo, mas enfim, um ou outro estão sempre considerando essa questão de uma democracia mais autêntica, sem partidos completamente compartimentados, intermediando a nossa vontade, tá certo? A gente estava até lembrando também que essa ampliação da democracia pura para o Estado mundial, e lembrando do seu Jaime, né? Ah, sim, claro. Professor Jaime, Jaime que tem o Pereira. livro, professor Jaime Pereira tem o livro Estado Isso. Mundial, né? Onde ele aborda, com certeza, bem lembrado, Do Flávio, programa dos 500. bem lembrado. E, enfim, ele aborda até, que estou vendo aqui uma representante direta do Paradireito. Pois é, exatamente. Então, compõe aí esse pacote, né? Paradireito, para diplomacia, Estado Mundial. Então é isso, pessoal, vamos lá. Agora a gente já tem aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre a estrangeirismologia. Ele pergunta assim, no último item, como podemos otimizar no nosso dia a dia o approach pesquisístico detalhista em meio a tantas distrações omnipresentes? Eu penso que, né, com certeza esse é um paradoxo aí para a gente conseguir lidar com ele. E aí entra a questão da síndrome da dispersão, até foi tratado aqui outro dia, né? A questão é a gente conseguir abstrair do que o que é prioritário, o que é mais importante, mais relevante dessa realidade para que a gente possa realmente tirar partido, tirar proveito dessa omnigradação da realidade. Não adianta também você ficar, por exemplo, considerando escalas ou gradações ou realidades muito específicas e muito detalhadas de assuntos que não nos interessam mais, né? E aí, por exemplo, você pergunta assim como, né? Como é que a gente pode otimizar? Dentro assim, pegando o próprio tema do verbete, eu penso que você pode, por exemplo, se ater a estudar escalas mais evolutivas, escalas mais próximas da nossa realidade de estudo da consciência. O que interessa mais para a gente aqui na conscienciologia, por exemplo, na evoluciologia. Então, assim, de uma maneira geral, na argumentologia do verbete, eu coloquei assim, além das escalas, né, que eu coloco assim como chamada, como exemplificação de maneiras de medir essas realidades, eu coloco aqui alguns propulsores que a gente pode usar para esse tipo de abordagem. E um deles que eu considero bem interessante é a questão
da seletividade, né? De você aprender a ser seletivo, a fazer a seletividade daquilo que realmente interessa, porque embora essa omnigradação realística ela existe, você pode observar que eu coloquei aqui o verbete como tema central neutro, né? É uma realidade e ela precisa ser aprendida, mas tem realidades e realidades, né? Você precisa se dar conta e perceber o que é mais importante para o seu momento evolutivo. Então, uma técnica é essa das escalas, de você se ater a escalas mais pertinentes para o seu momento evolutivo. Então, por exemplo, dentro de todas as técnicas da Conscienciologia, por exemplo, você tem a questão das prioridades, né? De você eleger as suas prioridades evolutivas. E a partir daí você atuar dentro disso, considerando tudo que tem por exemplo, de distrações omnipresentes e considerar, por exemplo, fazer um ensaio, né, do que seria uma listagem bem detalhada, com bastante gradientes, muitos itens de tudo aquilo que distrai você e que te leva para um desvio do que seria um approach pesquisístico, né, objetivo. Porque, assim, também para a gente aprofundar essa questão do approach pesquisístico detalhista, né, de novo, chamando a atenção porque eu falei aqui no início da tertúlia, a gente precisa fazer um detalhamento maior do que a gente está pesquisando, de modo que a gente possa objetivar o que a gente está pesquisando e também não ficar na superficialidade. Porque eu não sei assim no caso de vocês, no meu caso, eu fico muito preocupada e muito, vamos dizer assim, atenta para buscar aprofundar o que eu posso dentro da minha área, do que eu busco pesquisar. E a gente sabe o quanto que isso é difícil, né? A Conscienciologia é muito ampla, ela tem muitos vieses, muitas abordagens. Entra a questão do parapsiquismo, a gente tem uma dificuldade, até porque são abordagens muito novas para a gente. Muito, vamos dizer assim, não tão corriqueiras. Então, se a gente considerar, primeiro curso intermissivo, primeira vez que a gente vive uma vida com esse paradigma, que a gente pensa sobre esses assuntos. Então, a nossa tendência é ser mais superficial, até porque a gente está tentando compreender o que é esse paradigma, não é mesmo? Então, essa questão de buscar, né, uma abordagem de pesquisa mais detalhista é um tema interessante da Conscienciologia. Não é à toa que o professor Valdo propôs aí inúmeras técnicas, própria técnica do detalhismo, para chamar a atenção da gente para essa problemática. Aí, não sei, espero que eu tenha ajudado aí seus questionamentos e que ajude aí nas suas pesquisas diárias, buscando aí eliminar as suas distrações omnipresentes, como você colocou aqui na pergunta. Agora, na fatologia, na segunda linha, você pergunta como funciona a circularidade contígua. Então, justamente, tem um verbete na enciclopédia que ele, vamos dizer assim, ele complementa, ele é um detalhe aí da técnica da circularidade. O verbete se chama circularidade contígua e ele foi escrito pelo próprio professor Valdo. Então, ele propõe uma técnica que seria assim, uma quase repetição de uma mesma opção, né? Só que você faz assim de uma maneira adjacente, alguma coisa assim, tangenciando uma outra técnica que já existe, para você poder expandir a sua cosmovisão. Então, assim, de uma maneira bem prática, a gente tem aqui, no nosso caso, a escrita dos verbetes, a escolha dos temas para a escrita dos verbetes. Às vezes a gente ouve comentários, e alguns pertinentes, é claro, às vezes a gente erra também, mas tem verbetes da enciclopédia que são muito próximos.
mas eles não são idênticos, eles são parecidos, porque justamente são abordagens contíguas, são técnicas de abordagem de um assunto de uma maneira próxima, mas ela tangencia, ela não é exatamente igual, ela tangencia alguma abordagem e isso faz com que você pesquise algum assunto sob um enfoque um pouco diferente, fazendo com que você amplie a sua visão, a sua abordagem sobre algum assunto que você esteja pesquisando. Então, isso, por exemplo, de uma maneira também, dando um exemplo assim mais pontual, por exemplo, você pode pegar, vou pesquisar o assunto, um assunto assim bem corriqueiro do dia a dia. Vou pesquisar o assunto casa. Então, você pode pesquisar esse assunto sob o enfoque do corpo humano, do soma especificamente, e ver tudo que você pode compor o seu texto, a sua pesquisa, o seu verbete, considerando o corpo humano. Mas você pode também fazer esse mesmo enfoque considerando o assunto casa, considerando o corpo humano, mas considerando o corpo humano fazendo parte do holossoma. Você vai ter uma abordagem muito diferente. Parece que é igual e parecida, mas não é. Você considerar o soma integrando o holossoma. Então, esse tipo de técnica vamos dizer assim, poderia ser um exemplo da circularidade contígua. É como se fosse ampliando, você criando assuntos adjacentes e com isso você vai ampliando a sua abordagem aí sobre o tema que você está pensando em fazer, em pesquisar, ou que você está refletindo em geral na vida. E aí, para você conseguir, se você quiser ampliar mais a compreensão, eu falei de uma maneira bem sintética, né? Você pode ver esse verbete que é do próprio professor Valdo. E aí, a gente ligando aqui com essa omnigradação realística, é claro que essa aplicação dessa técnica da circularidade contígua vai ajudar você a ter uma ampliação da existência aí dessa realidade, vamos dizer assim, omnigraduada, né? Então é isso. Agora você pergunta também na fatologia, na terceira linha, o que é a retrogradação obsoleta? E aí, eu fiz ficou meio que um jogo até de palavras, porque essa retrogradação não se refere a uma omnigradação retroativa, não é isso, mas é a questão que a retrogradação, uma palavra dicionarizada, inclusive, seria um declínio, seria alguma coisa de decadência, né? de uma volta a um estado retrógrado, a um estado anterior, a um rebaixamento. E é claro que se a gente está falando de um rebaixamento, de uma condição a menor, a gente também está pressupondo aí uma escala, né? Só que é uma escala que a gente não quer mais. Por isso que a gente está considerando uma escala obsoleta. Eu estou querendo chamar a atenção aí, uma retrogradação obsoleta, que já não cabe mais no nosso momento evolutivo. Então, eu chamo a atenção que essa omnigradação realística, é claro que ela existe também em relação, eu coloco bem na definição, em relação às condições e aos estados evolutivos, tá certo? Então a gente tem que ficar bem atento para não cair em realidades que já não nos cabem mais, não é? Porque a gente não precisa mais participar. E é uma tendência que a gente tem. Se a gente não para estudar esses detalhes das situações, é fácil a gente botar tudo no mesmo saco, considerar que tudo é farinha do mesmo saco e ficar, vamos dizer assim, a gente pode se colocar numa condição de auto-engano, numa condição a menor do que a gente pode, né? Não, estou fazendo as minhas reciclagens. Não, estou mudando em alguma coisa, mas a gente está mudando de uma maneira tão simplória, tão pequena, ou está então considerando
um momento ou uma condição tão menor do que a gente podia, que não é isso que interessa, né? Interessa a gente ver realmente o que é grande, o que é bom, o que é evolutivo para a gente aqui na condição de intermissivista, né? A maioria de nós, ou intermissivistas, ou mesmo, claro, estudantes aí da Conscienciologia. Você quer perguntar? Na fatologia, na página 8, a quarta linha de baixo para cima, você coloca as pesquisas da polaridade extrema. Como se daria essa polaridade extrema dentro da omnigradação? Essa polaridade extrema, justamente, são os antagonismos, né? A gente tanto pode... Os antagonismos extremos, né? O professor Valdo tem um verbete que ele aborda isso, eu não estou lembrando o nome, ele até tem uma listagem, ele faz um cotejo. Mas, por exemplo, você pode pegar, de uma maneira bem grosseira, né, uma congel e um serenal, né? Existe uma polaridade extrema. E quando a gente fala de omnigradação, a gente está falando de todas as gradações que compõem essa extremidade. Exatamente. Então, a gente precisa considerar, pelo menos, eu tento fazer esse exercício. É claro que é muito difícil, né? Mas, por exemplo, você pega a escala evolutiva das consciências, né? Ali tem esses níveis que, claro, que eles são muito didáticos, são necessários, a escala é muito útil, mas a gente sabe que tem uma gradação em cada nível evolutivo, né? Tem o tenepsista novato, que começou ontem a tenepse, que ouviu o galo cantar anteontem, e tem o tenepsista super veterano em vias de ter uma OFIEX, ou que já tem uma OFIEX, né? E que já está aí numa escala evolutiva muito avançada. Agora tem esse tenepsista da escala evolutiva, que vamos dizer assim, que a gente estaria se encaixando, e que dentro desse tem uma gradação enorme. Claro que tem, assim tem em tudo. Né? Então, é importante a gente... Esse estudo das polaridades extremas, isso acontece em todas as realidades, né? Tanto nas consciências, quanto no que é extraconsciencial. Então, eu acho bem importante, eu considero importante a gente não esquecer que isso existe, considerar essas polaridades enquanto realidades a serem consideradas, a serem evitadas em alguns momentos, tá certo? Que aí a gente tem a questão aí óbvia, né, que todo mundo é bem colocado, que é a questão, isso é bom e isso é ruim. É importantíssimo a gente considerar o que é bom e o que é ruim. A gente precisa saber distinguir, né, o que não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem, enfim, vários conceitos aí da Conscienciologia que a gente tem que considerar, né? O próprio discernimento exige isso nosso. Mas entre o bom e o ruim tem doses aí do que pode ser aceitável. Né? Eu considero que o teu verbete ele é hiper importante a todos nós que somos autopesquisadores. Né? E é um fato que não é por estar há 10, 15, 20 anos dentro da Conscienciologia que a gente, às vezes, se atém nessas gradações. Né? Então, exatamente. essa omnigradação ela vem trazer para todos nós, né, a palavra mestra, né, a palavra-chave, né, ou uma senha para que você possa efetivamente prestar atenção. Porque se tem o hábito, normalmente, na sociedade, na sociedade como um todo, né, de olharmos para o outro, fazermos um juízo de valor ou um julgamento, né, taxativo. Né? E as pessoas não são aquilo, né? Elas estão naquilo e dentro de uma graduação, uma gradação que hoje está assim, mas à noite já pode ter mudado, né? E a pessoa não prestou atenção a esse fato. Então, pelo que eu entendi, o pouco que eu li ainda do teu verbete, ele me passa a ser uma coisa assim importantíssima para que possamos estar o tempo inteiro atentos, né, a cada ato nosso. Exatamente como você colocou. Às vezes a gente, é só pequenininho, e aquilo ali tem um iceberg, por baixo tem uma montanha enorme, né? E a gente só vê a pontinha. Então, eu quis só fazer essa colocação. Ótimo, tá bom, muito obrigada. Dulce,
Primeiro, eu fico muito contente de estar aqui, de volta no meu primeiro dia, e já é o seu verbete. Muito bom ver você aqui. Depois, eu queria dar um recado pessoalmente, porque eu tenho certeza que a Marisa, lá da Alemanha, mandou um recado para você, de que ela gosta demais dos seus verbetes, das suas participações aqui na tertúlia. Ela está vendo, ela pediu para me dar esse recado, então eu estou dando ao vivo. Tenho certeza que ela está assistindo lá. Viu, Marisa? Olha, eu estou dando recado aqui, hein? Marisa, é muito bom a gente saber que você está assistindo as tertúlias, que você é uma muito participante, né? Ela manda bastante perguntas, que ótimo. Ela está trabalhando muito. A gente espera aí conseguir ajudar você, né, a pensar, a pesquisar, fazer aí as suas perquisições. Ela está escrevendo o verbete, inclusive. Então, ela está escrevendo, ela já se inscreveu aí na verbetografia, né? Mas a minha questão aqui em relação ao seu verbete, Dulce, é o seguinte: como é que a gente faz essa gradação considerando o princípio da descrença? Pois é, a questão do princípio da descrença, na minha opinião, ajuda muito nessa gradação, porque você precisa inserir o princípio da descrença, tá certo? Para você conseguir observar a realidade de uma maneira mais como ela é, e não como alguém, por exemplo, diz que é para você. Na minha opinião, ele complementa, porque o princípio da descrença, você considera que, a princípio, você precisa fazer uma reflexão, fazer uma autopesquisa, ter suas experiências, e que não é bem assim, olha, é assim como alguém te falou, tá certo? Então, por exemplo, eu já tive algumas experiências, vamos dizer assim, no caso parapsíquicas, especificamente eu estou falando agora, porque eu penso que essa questão da homigradação, ela se amplia muito, né? Se amplia muito, assim, com a questão do parapsiquismo. E converge muito com o estudo do princípio da descrença, né? Que eu acho que é onde pega mais a questão desse princípio. É a hora que entra o parapsiquismo, que alguém vira para você e te dá uma informação que você não teve. A pessoa teve acesso àquela informação, acessou alguma dimensão, tem alguma parapercepção que você não teve. E aí você fica chupando o dedo. Bom, mas e aí? Então, essa questão de você insistir nas autopesquisas, insistir no seu desenvolvimento pessoal, de alguns atributos seus, pessoais, pode levar você a ter experiências que vão convergir para essa questão do princípio da descrença e, ao mesmo tempo, ajudar você a aumentar a sua cosmovisão em função de uma omnivisão maior, de uma visão maior sobre alguma realidade. Você concorda? Por exemplo, quando você tem um extrapolacionismo parapsíquico, não é isso que acontece? Em geral, você tem acesso a alguma parapercepção que não é comum você ter, ou aquele fenômeno, ou aquele tipo de informação. Aquilo leva você a ter uma ampliação de alguma visão que você tinha. Você tinha uma visão X, aquele extrapolacionismo. Em geral, não estou falando todos, mas em geral, ele amplia a sua visão sobre aquele assunto. E ele converge para você aplicar o princípio da descrença. Eu penso assim na minha experiência acontece assim. Para cima. Então, Dulce, em relação ainda ao princípio da descrença, que é uma coisa que ainda gera muitas dúvidas, porque o princípio da descrença, você parte do não acreditar em nada, não é isso? Essa gradação, ela é polarizada. Então, se eu parto de não acreditar em nada, como é que eu vou, considerando que eu ainda não tenho aquela segurança no meu parapsiquismo, como é que eu vou aumentando essa gradação? Mas não acreditar em nada, mas ter as experiências. No sentido de ter do que alguma coisa externa lhe diz, lhe fala, mas para você ter suas próprias experiências, né? O princípio da descrença, a base dele é a autoexperimentologia. Mas partindo do nada.
Quer dizer, eu não acredito Sim, em nada e vou começar a experimentar. Exatamente, mas claro que você não é uma pessoa, uma consciência não é um vazio, não é um nada. Ela tem um cabedal, tem uma bagagem, né? Que esse nada aí é relativo também, você concorda? Você não tem você não é um nada como um todo, né? Você é uma consciência. E nada no sentido daquele objeto que você está pesquisando. Então, esse nada não é exatamente nada, né? Eu não sei em que ponto que isso atrapalha você nas pesquisas. Não, assim, É tipo tábula rasa, né? Como você aplica o princípio da descrença? Você aplica ele especificamente ou você aplica no todo? E da onde que você começa a... Eu não sei assim, eu acho que cada caso é um caso aí. Eu penso, no meu caso particular, eu aplico o princípio da descrença especificamente em assuntos que eu estou pesquisando, considerando o paradigma consciencial dentro de tudo que eu já compreendi, já pesquisei, já aceitei enquanto verdade relativa de ponta. Então, um exemplo, quando eu não conhecia a Conscienciologia, eu considero que o meu conhecimento de Conscienciologia estava próximo aí, em termos conscientes, né? Estava próximo aí do nada que você fala. Tinha ideia inata? Tinha algumas certezas íntimas, convicções, né? Do tipo, outras dimensões, outras vidas. Enfim, eu já tinha tido vários experimentos parapsíquicos, então eu tinha uma convicção minha, pessoal, de que algumas coisas existiam e que a maioria das pessoas não consideravam. Então, não é um nada totalmente, mas era um nada em relação à Conscienciologia. A primeira vez que eu li alguma coisa sobre a Conscienciologia, eu entendi que eu coloquei o princípio da descrença em prática, porque acendeu aquela luz. Opa, interessante isso. Interessante, eu vou ver o que é isso. E eu fui assim, totalmente para ver o que era, assim como eu ia ver outras coisas, né? E assim foi. Eu realmente, eu penso que eu coloquei em prática no sentido de que foi a partir do que eu ouvi, do que eu consegui fazer de relação, de interligação com as minhas experiências anteriores e aquilo que eu pensava do mundo, com as teorias que eu tinha. Teorias, assim, princípios, né, que a gente acaba tendo. A partir de ideias inatas, a gente tem os princípios pessoais, as convicções pessoais, não é? Vamos dizer assim, de uma cosmovisão, né? Então foi isso. Então, no caso, eu apliquei o princípio da descrença na teoria da Conscienciologia, no que eu ouvi sobre a Conscienciologia. Na época eram aqueles cursos iniciais do IPC, palestras e tudo, e aquilo soava como alguma coisa teórica, mas que eu conjuguei com a minha vivência pequena, que eu tinha na época, mas enfim tinha, com as minhas convicções pessoais, e aquilo fez sentido. A partir dali, eu penso que já foi colocado em prática o princípio da descrença. E assim eu penso que é em qualquer situação que eu me coloco na Conscienciologia, porque eu, particularmente, eu tenho essa característica que às vezes me atrapalha. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Isso às vezes não é bom. Às vezes é ótimo, mas às vezes não é bom. Eu estou sempre desconfiando de tudo. E, enfim, para quem tem esse perfil, o princípio da descrença é excelente, né? Porque ele ajuda a tirar você do impasse. Né? Ele é uma salvaguarda, né? Claro. Porque primeiro a gente está considerando a possibilidade, não desconsiderando, considerando aquela possibilidade, mas precisando entender mais para dizer se vai ou não prosseguir naquela pesquisa, né? É isso, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom, obrigada. Espero ter aí ajudado aí. Agora, tem uma pergunta aqui ainda do nosso teletertuliano, que ele pergunta se a neomundividência continuada é a verdadeira viagem do descobrimento. O ver com novos olhos, declamado por Marcel Proust, o autor de Em Busca do Tempo Perdido. Eu não sei te dizer assim, especificamente sobre a abordagem do Em Busca do Tempo Perdido, considerando essa neomundividência que a gente fala,
dentro da abordagem da conscienciologia, não é? Porque aqui a gente está considerando essa abordagem multidimensional, mas, de certo modo, eu penso que dialoga, que, vamos dizer assim, tem um contato bom, né? Você pensar naquela memória olfativa, né? Eu me lembro muito dessa abordagem, me lembrei muito quando eu fui a Portugal, que eu senti os famosos cheiros de doces portugueses, e me remeteu à minha infância. E aí você tem uma ampliação de uma mundividência, porque você começa a perceber que aqui não é só aquilo da sua infância, tem toda uma realidade por trás daquilo, né? Daquela receita, daquela cultura. Então, dialoga, mas a neomundividência continuada que a gente coloca aqui pela conscienciologia é realmente uma coisa muito ampliada e que a gente, como eu coloquei ainda há pouco, está engateando, né? Correndo atrás. Porque, imagina, a gente está desenvolvendo parapsiquismo, buscando a apreensão de alguma realidade ali, algum lampejo, algum glimpse, alguma clarividência a mais, e aí vamos dizer assim, qualquer item que a gente consiga agregar a essa nossa condição já vai ajudando, né? Até aí a condição mega aí das consciências evoluídas, né? Você quer falar? Todos os segundos da vida, né? Essa percepção que ele está falando do tempo passado, do perdido no tempo, tudo isso, na realidade, isso não existe para a omniconsciência e para a omnigradação. Né? Então, isso é inteiro, é completo. Né? Exatamente, está na aula memória. Isso, exatamente. Queria que você fizesse uma comparação, uma conotação que você coloca aqui na caracterologia, página 11, né? O item A, extraconscienciologia, e no item B, intraconscienciologia, que você fizesse um cotejo entre as duas, porque, como você colocou aqui, a administração, que é a minha área, né, como primeiro por ordem alfabética, né, e aí depois você põe a sociologia, e eu estava me questionando aqui da parasociologia, né? Na realidade, para mim, quando se fala sociologia, eu já vejo a sociologia multidimensional, né? E depois, na intraconscienciologia, a questão da autoconscienciologia e por aí faz. Você pode fazer um cotejo entre os dois. Tá. Esse cotejo ele é bem complexo, assim, no sentido de que eu separei aqui nessas duas listagens justamente para chamar a atenção da diferença e, vamos dizer assim, de como que é importante a gente considerar essas duas realidades básicas, a meu ver, para essa apreensão da omnigradação. Uma coisa é o que está fora da consciência, né? E, em geral, são essas escalas estudadas pelas disciplinas, em geral, vamos dizer assim, não só, né? Tem uma mistura aqui, mas se a gente pegar essas escalas mais físicas, mais técnicas, da SOCIM em geral, a gente vai cair na extraconscienciologia. E que, na verdade, pode ser um belo exercício, né, para a gente ensaiar, ter um vislumbre dessa omnigradação. Por exemplo, se a gente pega todas essas escalas que existem nessas disciplinas, e aqui eu não tenho nenhuma pretensão de nenhum detalhamento assim, muito profundo, até porque eu não sou especialista aqui em nenhuma dessas escalas. Por exemplo, vamos pegar que você falou da administração, né? A escala hierárquica. Poxa, a gente sabe a importância que tem uma escala hierárquica nos assuntos da administração. O quanto que isso pesa, seja a empresa mais horizontalizada, seja a empresa mais verticalizada, mais moderna e contemporânea e evoluída e cosmoética, ou aquela mais autocrática. Não interessa. A escala hierárquica numa empresa é algo fundamental. Se você não estuda, não aprimora, não respeita, não compreende, ou se você estiver no topo, ou não importa o nível,
fica muito difícil de você atuar de uma maneira mais correta, você concorda? E, inclusive, aqui dentro da própria Conscienciologia, Claro. isso tem que ser visto e revisto o tempo inteiro, porque nós estamos, né, lidando com ICs diferentes, Totalmente. né, pesquisadores diferentes, tudo isso, e essa questão da administraciologia É super é sério. importante, e muitas vezes a gente não se dá conta. Com certeza. Então, essa questão da extraconscienciologia, a gente precisa estar muito atento a isso. E se você está falando da CCCI, no caso, a gente também precisa lidar muito com isso. Tudo bem que o nosso foco é a escala evolutiva, mas a gente não pode esquecer da escala hierárquica. Ela existe, ela é importante, ela precisa ser considerada. E a gente precisa trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, cosmoética com ela, universalista. Exatamente. Não quer dizer que ela não tem, ela existe, ela precisa existir, não tem como não existir. Tudo tem, a minha tese, tudo tem que ter uma gradação. Não dá para você ter uma empresa sem alguma Estrutura hierárquica colocada. Que já é uma gradação. Mesmo que seja um líder que surja do consenso, ele tem uma hierarquia ali, ele passa a representar aquela instituição, aquela liderança. Né? Isso, exatamente. Assim eu fiz a extrapolação para uma questão mais ampla, né? No caso você falou da sociologia, que aí você tem a questão das estruturas sociais, né? E as diversas estruturas sociais compondo uma sociedade, e aí você também pode pensar em termos de escala, né? Que existe também escalas em todas essas nós temos o caso da Índia, por exemplo, que é toda em estratos, as castas, as castas sociais, tudo isso, as camadas sociais, isso, né? Que no próprio Brasil a gente ainda tem muito também, exatamente. Então é bem importante a gente ficar atenta a isso, né? E dentro dessa extraconscienciologia você colocou também a multidimensiologia, né? Que é a escala de densidade, né? E como é que você vê essa escala de densidade troposférica. No caso, essa escala de densidade, ela foi proposta pelo professor Valdo, né? E, não sei, mas em geral, as experiências que eu já tive de vislumbre, né? De projeção nessas dimensões, e a própria questão do contato com a dimensão, ou a dimensão paratroposférica, ou uma dimensão mental somática, é uma diferença muito grande, né? Ela é muito palpável, essa diferença. E claro que existe toda uma gradação entre essa mais baratrosférica e a mental somática, né? E aí, tanto estou me referindo a uma dimensão mental somática de fato, extrafísica totalmente, quanto a uma dimensão mental somática que você pode alcançar quando você está atuando aqui, intrafisicamente, numa mini descoincidência, atuando mais com mental soma. Que isso também é uma gradação, você concorda? Sim. A gente também tem que cuidar disso, porque eu vejo às vezes a pessoa, isso está muito distante, isso está muito longe de mim. É muito comum a gente ouvir isso. Mas a gente tem que parar para pensar, não, mas o que eu já consigo dessa realidade? E aí realmente entra a omnigradação, que nós tínhamos falado no início, porque se você não para, se analisa, se olha, qual é o estado que eu estou hoje? Será que eu já não estou com alguma gradação mais sutil, mais evoluída, tudo isso? Ou eu tenho que colocar do médio para menos? Né? Exatamente, é isso para você poder dosar melhor, né? Deve ver seu padrão, ver onde que você já chegou, né? Ver o teto, limite, enfim. Quando você colocou a extraconscienciologia e intraconscienciologia, eu tinha pensado na extraconscienciologia só pelo lado do extrafísico, mas quando eu via na caracterologia mesmo, né? Quando você põe a extraconscienciologia, que você dá as duas posições, né? Sim. Eu achei que a extraconscienciologia... Que era de extrafísico, isso, né? E na realidade no caso, não é o que é fora da consciência, né? Okay. Tem essa acepção, é mais usada para a conscienciologia, mas tem essa acepção também do que é extrafísico.
Mas, no caso, até se você quiser aprofundar, tem um verbete do professor Valdo, tá? Sobre extraconscienciologia. E eu vou dar no caso, é o que é fora, que é exterior, né? Exterior à consciência. E, de uma forma ou de outra, também a administraciologia se aplica no extrafísico. Sim, todas essas claro, coisas. com certeza. Tá bom, então, grata. Com certeza. Agora, tem uma pergunta que, na verdade, ela veio de ontem, em relação à tertúlia de ontem, e ela diz assim: fiquei com dúvida na tertúlia de ontem em relação a uma pergunta. Falaram de pseudo-serenões. Você poderia falar um pouco mais? Onde tais consciências ficariam na escala evolutiva? Olha, os pseudo-serenões, na verdade, é uma referência, né, que está colocada no Homo sapiens pacíficos, na página 932, aqui a nossa super equipe de apoio separou para a gente, página 932, o item 2, no tratado, né, do professor Valdo. Então, os pseudo-serenões, ele coloca aqui na seção Serenões Experimentologia. Então, ele é uma proposta, é uma consideração que ele faz de questões que ele coloca enquanto intrigantes e pertinentes sobre a serenologia, sobre as pesquisas possíveis, né, sobre a teoria dos serenões. Então, ele relaciona algumas personalidades e coloca interrogações sobre elas, né? Por exemplo, o Apolônio de Tiana, se ele seria hoje um serenão, se o Aristóteles seria um serenão hoje. Então, é pseudo no sentido de que não necessariamente, comprovadamente, é um serenão, né? Agora, tem também aquelas personalidades que são consideradas os tais, né, na história humana, e que não necessariamente são tão evoluídas assim. Aí você pergunta onde elas ficariam na escala evolutiva. Depende da personalidade que você está analisando. Então, o que a gente sabe pelos estudos feitos pelo professor Valdo em especial, e tem outros pesquisadores que já fizeram isso também, eu particularmente nunca fiz, que é você pode fazer isso, você pega o livro Conscienciograma, você pega biografias de uma personalidade que você queira estudar e você passa o Conscienciograma, faz as perguntas do Conscienciograma, considerando tudo que você sabe sobre aquela pessoa, sobre aquela consciência, e vê que nota que você consegue chegar para aquela personalidade. O que a gente sabe, em geral, pelos estudos aí já feitos, é que muito raramente não tem serenão nessa história. Não tem. É um ou outro serenão que apareceu, mas não dessas personalidades muito conhecidas. Em geral, esses santos, JC, é pré-serenão, está abaixo dos 50%, e muitas vezes nem desperta eles são. Ou seja, é uma questão de pessoas que se destacaram em algum momento evolutivo, em função até da situação momentânea, né, da história, de toda a precariedade da sociedade daquela época, por exemplo, e que ela se destacou, por exemplo, porque tinha muito parapsiquismo, porque ou era mais assistencial. E, claro, tem esses filósofos que realmente tinham alguns que existe essa interrogação, né? Se eles realmente não eram muito evoluídos. Apolônio de Tiana é um. Realmente a pessoa tinha uma obra, tinha conceitos muito avançados para a época. E que esse, sim, poderia já ser uma consciência mais evoluída, mas não necessariamente um serenão. Então, aí fica para você pesquisar, tá certo? Pode estar em vários níveis da escala evolutiva. Agora, pessoal, tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre a megapensenologia, que ela pergunta pede para expandir, que eu proponho aqui, gradiente, unidade paraperceptiva. Justamente eu estou aqui chamando a atenção, porque o gradiente geralmente não é multidimensional. O gradiente ele é uma variação de alguma grandeza ao longo de uma dimensão. E aqui eu estou expandindo, né? E colocando como unidade paraperceptiva para a gente forçar, para compreender que deveria ser sempre paraperceptivo, no sentido de contemplar as múltiplas dimensões.
E o outro megapensene é especifiquemos gradientes minuciosamente. Justamente o que eu falei ainda há pouco aqui para a colega, que é a necessidade da gente estudar, especificar as variações de todas as realidades, das propriedades físicas, das dimensões, das medidas que a gente tem em geral, para que a gente faça isso minuciosamente e chegue, então, a uma realidade mais próxima do que ela é de fato, né? Que a gente não fique sintetizando aí de uma maneira grosseira as realidades. E você pergunta também, na pensenologia, sobre o que é a holopercussiência. Então, a holopercussiência, ela foi colocada, ela foi proposta, é uma dessas contribuições que o professor Valdo fez e que a Conscienciologia em geral faz aí com os neologismos, né? Que é o resgate de uma expressão já mais assim envelhecida, ou uma expressão já não tão boa, que se coloca aí um prefixo, ou alguma coisa aí que complemente e ela ganha um outro cunho, né? Assim é a holopercussiência. Então, se a gente considerar que a percussiência é a agudeza, né, da apreensão de alguma coisa, o professor Valdo propõe a holopercussiência, que na verdade inclui então os sentidos somáticos, as percepções, os atributos mentais e as percepções, as parapercepções, tá certo? A holopercussiência, então, ela inclui isso tudo. E você inclui esse trinômio, então ela expande de uma maneira muito grande. E aí você pergunta sobre o holopensene pessoal, né? Da holopercussiência justamente é isso. É você ter buscar ter a hololucidez, que só é possível utilizando esse trinômio, tá certo? Tantos atributos, quer dizer, aqui intrafisicamente, né? Claro que para uma consciência não. O holopensene pessoal da holopercussiência é você buscar manter esse holopensene de colocar em prática os seus sentidos somáticos, os seus atributos mentais e as suas autoparapercepções na apreensão das realidades que cercam. Agora, na fatologia, na sexta linha, você pede para exemplificar a adjetivação substantiva, elucidando as diferentes realidades. A adjetivação substantiva é aquela adjetivação que, vamos dizer assim, é um complemento de alguma expressão. Eu estou escrevendo um verbete sobre isso, mas deixa eu falar rapidamente. Então, a adjetivação, como todo mundo sabe, é aquela palavra que complementa um substantivo. E eu coloquei substantiva justamente para chatear, porque ela não é um substantivo, mas ela é substantiva no sentido de ser substancial, de ser relevante, de ser importante. E ela elucida as diferentes realidades, e no caso da Conscienciologia, a mesma coisa. Ela é muito importante para a questão dos neologismos e do paradigma consciencial. Porque se você coloca, vamos dizer assim, deixa eu pegar uma expressão assim, calculismo, por exemplo. O calculismo, geralmente não é uma coisa boa. Geralmente, o calculismo ele é mais antiético, ele é mais egoísta, né? A pessoa calculista, ela está meio que pensando ali em se dar bem, no exercismo. Mas aí a Conscienciologia propõe o calculismo cosmoético, certo? Que é uma polaridade extrema, no caso. E é uma maneira de você elucidar as diferentes realidades, é você usar aí a adjetivação, no caso substantiva, porque ela é mais forte, ela é mais impactante, ok? E aí você pergunta também, pede para expandir o trinômio consciencial superficialidade, sujeitabilidade e sugestionabilidade. Então, esse trinômio, justamente, ele tem a ver com a omnigradação, porque se a pessoa tende a fazer as abordagens de uma maneira superficial, né? Ela não aprofunda, ela vê a superfície, já rapidamente já acha que dominou a situação. Se ela também está sujeita, né,
as coisas de uma maneira em geral, se ela é muito suscetível às aparências, ao que aparece ali para ela não vai também ter uma apreensão muito boa da realidade, né? Então, a gente tem que conseguir considerar esse trinômio e, claro, levar adiante essas abordagens, né? Para conseguir ter uma abordagem melhor da realidade, uma abordagem mais aprofundada, mais, vamos dizer assim, íntegra do que seria a realidade que a gente está apreendendo. Bom, tem uma pergunta, essa é de Madrid, da nossa amiga de Madrid. E a Malu, nossa tertuliana super assídua, que aliás já fez um verbete sobre isso, tertuliana assídua, está aí em revisão, está quase pronto. Então vamos lá, na primeira linha você pede se eu poderia relacionar o amplo espectro de possibilidades de apreensão da mesma realidade às ideias produzidas durante as tertúlias conscienciológicas. Como você vê esse espectro de possibilidades fabricadas no tertuliário? Bom, em relação a essas possibilidades, a gente pode começar desde a apreensão da própria forma, do confort do verbete. Como a gente sabe, o confort ele é muito enxuto, muito preciso. Então, ele já foi feito para a pessoa ter aquelas paradas didáticas, não é? Ele já foi proposto pelo professor Valdo também para a gente ter uma síntese, ele é muito sintético o verbete. Então, no momento que você tem uma síntese de uma ideia, você tem várias possibilidades de apreensão, vocês concordam? Cada um de vocês, ao ler alguma ideia colocada aqui, não só nesse verbete de hoje, qualquer verbete, cada um vai ter a sua apreensão da realidade colocada e proposta pelo autor. E por que isso é muito rico e muito sério? Primeiro, porque chama atenção e faz você pensar na sua capacidade de compreensão daquele conceito. Por que a gente coloca que o tertuliário é muito importante, que a gente precisa cada vez mais dar valor aos debates, às perguntas feitas aqui ou pelos colegas de fora? Porque do momento que alguém pergunta alguma coisa e que outra pessoa responde, não importa que seja o mediador, o verbetógrafo ou o colega, não interessa. Não importa o nível evolutivo da pessoa que está respondendo, importa que é uma resposta sob um outro ângulo. E é muito provável que a gente tenha uma compreensão daquele mesmo item diferente do que a gente entendeu. Cansa de acontecer isso comigo aqui no tertuliário. E muitas vezes a pessoa pergunta, eu respondo e outro colega complementa a minha resposta porque entendeu diferente, ou até, enfim, amplia ou corrige, enfim. Então, o tertuliário, ele propicia, sim, uma ampliação, na minha opinião, ele amplia demais esse espectro de possibilidades de compreensão das realidades. No caso aqui, a gente está falando mais de ideias, né? A gente está aqui falando de ideias, de conceitos, de pessoas, enfim. E também tem uma outra coisa muito séria, que é o campo formado aqui, a participação das consciências, dos amparadores, das equipes de amparadores de função, e que, claro, que também dão uma ampliação, às vezes, em cima do lance. Muitas vezes o verbetógrafo não pensou naquilo, o mediador não pensou, e aquela ideia vem na hora sobre um item que foi pensado, tinha uma ideia por trás, mas às vezes para o próprio autor aquilo é ampliado em função de uma pergunta que acontece, né? Então, assim, eu acho um laboratório assim, de neoideias, fábrica de neoideias, que se você ficar atento, ficar ligado, ficar mais conectado, né, você acaba ampliando mesmo, né? Ela pergunta também se eu poderia falar sobre as apreensões precipitadas e as generalizações excessivas. Como ser vigilante contra esses aspectos das distorções pessoais? Pois é, as apreensões precipitadas
E as generalizações excessivas, elas, nossa, eu espero conseguir melhorar as minhas próprias e ajudar, em geral, as pessoas, porque eu penso que seria esse contraponto mesmo com essa proposta desse verbete, não é? Como ser vigilante, eu acho que é isso mesmo, é a gente tentar vislumbrar e pensar, não que a gente conheça, por exemplo, as escalas, mas a gente tentar imaginar, pelo menos, que para cada objeto, para cada pessoa, para cada realidade, existe uma escala vigente. E é claro que as consciências mais evoluídas, elas têm eu penso que elas têm essa omnivisão assim imediata. Eu acho assim que um evoluciólogo, a hora que bate o olho na gente, já deve ter ali aquele mapeamento, né? E já situar a gente em alguma condição comparando com os demais colegas, né? Porque imagina, a gente aqui, maioria intermissivista. Lógico que tem um mapeamento, onde que cada um está em qual assunto, em qual trafora, onde é que cada um está. Então, a gente tentar fazer esse exercício para não se precipitar nas abordagens que a gente tem, nos juízos que a gente faz, né? A nossa colega que colocou anteriormente, no juízo que a gente faz das coisas e das pessoas. Tanto se precipitando, quanto generalizando de uma maneira excessiva e, claro, correndo mais risco de erro, né? de pseudo-avaliação. Né? E também você pergunta, na penúltima linha, como seria a matiz perceptível a partir da autovivência? Patologia, deixa eu ver se tem alguma... Página ao final... deixa eu ver se tem algum assunto... aqui eu coloquei antes a polimatia e depois a variante paradigmática. Bom, a questão da matiz perceptível, no caso, ela depende, em primeiro lugar, da sua bagagem cognitiva, tá certo? Então, quanto mais polimatia você tem, ou se você tem alguma, né, polimatia, quanto mais você aumenta o seu dicionário cerebral, você ter mais noção das palavras, do vocabulário, aprender línguas, fazer associação de ideias, conhecer antonímias e sinonímias das palavras que você estuda, quanto mais você tem essa realidade, mais você vai conseguir fazer, mais você vai ter essa percepção, essa matiz perceptível. Porque, claro, se você não, por exemplo, você vai estudar um assunto, se você não começa, por exemplo, compreendendo a definição daquele assunto, e por isso não é à toa que o verbete começa com a definologia, com a etimologia, logo depois da tematologia, e a sinonimologia, por exemplo. E a cognatologia, para isso, também é muito importante. Se você não tem esse conhecimento básico, como é que você vai entender aquela realidade? Fica mais difícil. Então, se você tem esse conhecimento, essa matiz fica mais fácil. E, a partir da autovivência, que aí entra a teoria e a prática, isso se expande muito. Né? Por exemplo, é aquela história, você tem um conhecimento teórico, mas isso é uma coisa. Aí você tem um conhecimento prático, né? O negócio se expande muito. É como você, por exemplo, você vai a uma viagem, uma coisa bem prática. Você conhece o país, você já leu, já estudou, conhece a língua. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar um avião, ou navio, não importa, e ir, ou pode projetar também, mas também já não é a mesma coisa. E você vai naquele país e conhece, entra em contato com aquela realidade. Você vai perceber de uma maneira muito mais detalhada e mais sutil aquela cultura, claro, né? Agora também ela pergunta qual seria a unidade de medida dessa matiz. Se seria o parapsiquismo. Eu não sei te falar assim de imediato. Talvez seja, mas alguma coisa relacionada também com a sua autocognição. Porque também o que adianta o parapsiquismo sem uma autocognição prévia, né? Você vai ficar sem conseguir ligar os pontos, sem entender nada, enfim. Quantas vezes a gente até tem alguma
ideia, algum extrapolacionismo e entende só um pouco daquilo, porque a gente não tem uma bagagem preparada. A gente não estudou antes daquilo, não conhece aquela realidade. E aí também não consegue ter uma matiz, né? Não consegue ver as nuances daquela realidade. Você quer perguntar? Dulce, parabéns pelo verbete. Obrigada. Né? E na página 10, em Paradoxologia, você fala do paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Poderias comentar? E também, assim, como é que a gente poderia acessar o grupo quando ele é muito assim, atrelado ainda à religiosidade? Em cima dessa pergunta. Olha, esse paradoxo é um paradoxo da enciclopédia, né? Eu acho ele muito bom e eu pensei que se encaixava bem aqui, porque justamente esse é um ponto bem complexo para nós conscienciólogos, né? A gente, primeiro na nossa própria condição, né? A gente sabe que tem muitas verdades que a gente mal consegue compreender teoricamente, nem sonha ainda em alcançar do ponto de vista prático, mais de vivência, né? E também a gente sabe que a verdade que a gente compreende hoje é a verdade que é possível para um pré-serenão, para o nosso nível evolutivo. Mas que tem outras verdades que, se tiver aqui um serenão aqui do lado, ele vai ter uma compreensão, a verdade está disponível, ela existe, a realidade, a para-realidade existe, é um parafato, ou é até um fato, né? Às vezes pode ser intrafísico, né? Por exemplo, quando a gente fala aí, nossa amiga aqui do Paradireito, a questão da pseudo-derrogação das leis naturais, não é? É pseudo porque é derrogação para a gente, né? Para eles não é, porque eles têm uma outra compreensão, uma outra maneira de lidar com o mundo natural. Então, é uma questão de competência ou incompetência, tá certo? E a gente tem que correr atrás para minimamente aí melhorar o nosso nível e conseguir cada vez mais ampliar o acesso a essas verdades, né? Bom, aí quando a gente fala de uma comunidade ou de um grupo de pessoas que ainda estão fixadas na religiosidade, por exemplo, a gente tem que ver o limite daquelas pessoas e o momento evolutivo delas, tá certo? Não necessariamente a gente vai poder explicar e fazer com que elas entendam a realidade que a gente já conhece, que é factível da abordagem, por exemplo, de uma pessoa dita santa e de uma realidade extrafísica que a gente sabe que não é, não se trata de céu, inferno e purgatório, por exemplo, na religião cristã. Agora, dependendo do momento evolutivo, você não tem mesmo que forçar. Aliás, no momento nenhum você tem que forçar barra alguma. Agora, o que eu acho que é muito importante é você tentar colocar algumas ideias que façam a pessoa parar para refletir, entende? Porque, por exemplo, nessa abordagem dos santos, uma vez eu me lembro que eu tive a oportunidade de fazer umas perguntas e de fazer algumas colocações sobre a condição de como que as pessoas são santificadas e como que isso mudou ao longo do tempo, da história. E isso faz um cristão pensar. Isso faz um beato parar para pensar. Puxa, mas se é santo, como é que antes o santo era assim, agora é assado? Entendeu? Para a pessoa, é tal história, né? Na gradação, assim, a pessoa começa a entender que, às vezes, ela não está pronta para mudar de paradigma e sair da religião, né? Ela precisa ainda daquela tacon, ela não está pronta para Tares, mas ela pode começar a acessar algumas questões e você pode conseguir colocar algumas pílulas de dúvidas e a pessoa começa a abrir, a ampliar, né? Ela já vai amadurecendo para alguns aspectos, né? Certo? Eu tenho duas questões. A primeira aqui na fatologia, da página 8, no finalzinho da segunda linha, no final.
A faixa de observância entre o superlativo e o infernativo. O que você quer? Justamente. Que faixa é essa? Exatamente, Tânia. Muitas vezes a gente tem aquela tendência de observar o top, aquela pessoa é top de linha, é o superlativo da questão, é o melhor daquele assunto, é o bambambam. E observar aquela pessoa que foi estigmatizada, por exemplo. Relativo negativo, né? Porque também pode ser. E a gente tem uma tendência, dependendo do assunto, não estou generalizando aqui, dependendo da pessoa não, mas há uma tendência, né? E mesmo que não haja tendência, é importante considerar tudo que tem entre um e outro. Porque tem aí uma realidade enorme para ser considerada. Né? É tal história do pior e do melhor em relação a tudo. Tem coisas aproveitáveis das várias realidades, você não acha? Fazer o balanço sempre, né? A faixa de observância no sentido de que tudo deve ser observado e, claro, descartado ou não, né? Não dá para observar a baratrosfera e ficar por ali, né? Então é nesse sentido, entende? Tá, eu tenho outra questão também, na página 11, o item 29, da intraconscienciologia, a escala de sutilização. Eu acho que, de novo, a gente está fazendo gradações, né? Essa escala, na verdade, tem várias escalas aí, né? Essa escala de sutilização, até anotei aqui para eu não passar a informação errada para vocês. Ela tem duas referências. Ela tem uma no 700 experimentos, e ela tem também no verbete Evoluciologia, do professor Valdo, que é da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, justamente, mais uma vez, aí ele faz uma referência muito interessante, que ele coloca que através de elementos constitutivos diferentes da sede do micro-universo consciencial, ele coloca aí as várias gradações das condições das consciências. Então, ele fala do soma, dos líquidos que compõem o soma, dos gases, das energias conscienciais, dos pensamentos e da consciência em si. Entendeu? Então, assim, mesmo considerando alguma coisa da sede do micro-universo consciencial, você tem uma sutilização super importante, né? Aí, para quem quiser expandir esse assunto, tanto tem nos 700 experimentos, na página, acho que é na página 32, não, desculpa, na página 156, que ele propõe essa escala de sutilização, quanto na enciclopédia. E é até interessante que no 700 ele põe 6 itens, na enciclopédia ele caiu para 5, que ele tirou pensamentos, né? Então ficou soma, líquidos, gases, energias e a consciência em si. Tá? Tá, muito obrigada. Beleza. Nada. Bom, aqui em Parafatologia ele pergunta, na 6ª linha, na página 2, você poderia comentar a agudez da inteligência evolutiva sustentando a cosmovisiologia multidimensional? É claro, quanto mais a pessoa tem inteligência evolutiva desenvolvida, mais ela vai conseguir sustentar aí a cosmovisiologia dela multidimensional. A gente sabe que isso está diretamente relacionado, né? Considerando aí a escala evolutiva, o incremento dessa inteligência, ou seja, dessa abordagem das realidades, considerando a evolução, né? O que a inteligência evolutiva propicia. Então, isso aí tudo vai sustentando, vai dando mais caldo, mais hábito para a pessoa, ela vai tanto tendo mais atributos, mais competência, quanto vai, com isso, vai retroalimentando essa cosmovisão da multidimensionalidade. Agora, no final da 2ª linha, é uma pergunta igual que você fez. Sobre a faixa de observância, eu já respondi. E na parafatologia, você poderia ampliar o parângulo. E você poderia também ampliar falar sobre o parapercepto?
Então, vamos lá. O parângulo é um verbete do professor Valdo, que justamente é o ângulo que você tem extrafísico, né? Que você tem o olhar extrafísico sobre alguma realidade. Então, a gente considera, obviamente, que em termos de omnigradação, o parângulo é muito importante e a gente precisa, vamos dizer assim, cuidar, né, praticar, buscar ter esse ângulo extrafísico, multidimensional das realidades que a gente observa. Então, é algo ainda que a gente está buscando, né? A gente precisa desenvolver mais, cada vez mais, para poder justamente conseguir ter uma abordagem mais cosmovisiológica, mais assistencial, mais cosmoética, a partir de um ângulo extrafísico, multidimensional. E isso a gente vai conseguir como? Desenvolvendo nosso parapsiquismo, desenvolvendo a nossa projetabilidade, tá certo? E justamente o parapercepto, tem aqui até a definição dele. Mas o parapercepto, na verdade, é aquilo que é percebido, né? Que é parapercebido por você. Mas, assim, ele se refere mais ao conteúdo daquilo que é percebido. Você tem a palavra dicionarizada, que é do percepto, né? E na Conscienciologia, o professor Valdo propôs o parapercepto, que é o conteúdo daquela realidade que foi parapercebido. Então, quando você fala de parapercepciologia, de paraperceptometria, você está considerando aquele conteúdo ou paraconteúdo, aquela parapercepção que foi observado por meio das suas percepções extrasensoriais, tá certo? Então, mais uma vez, tanto para ângulo quanto para percepto é alguma coisa que é muito importante, porque justamente aquilo é aquilo que promove, é aquela percepção que promove a sua experiência, a sua vivência sobre o vislumbre daquela realidade, tá certo? Você tem uma clara evidência, naquela clara evidência você vai ter um parapercepto, ou vários, né, em geral vários, que é o conteúdo daquela percepção que você teve, que é o que interessa, né? Então, a partir dali, você vai ampliar a sua cosmovisão sobre aquela realidade, tá certo? Ou uma informação que você teve sobre alguém, ou algum experimento que você tem, e aí você tem aquela parapercepção, e aí você tem, puxa, mas eu compreendi que tal assunto tem a ver com uma experiência que eu tive. Então, isso tudo vai criando uma outra abordagem de alguma realidade. Você amplia a sua cosmovisão. Quer dizer, a gente pode dizer que tanto para ângulo quanto para percepto, eles compõem, não é? Eles compõem essa construção de uma visão maior, né? Dessa gradação, dessa omnigradação. E aí a gente tem que parar para pensar, né, que não considerar que tudo é tão teórico, porque não é. Aí é a nossa própria experiência aí que vai estar ajudando as nossas buscas, as nossas autoexperimentações mais ou menos exitosas que vão estar permitindo a gente acessar com mais profundidade aí as diversas realidades. Ela é interessante aqui, tem uma... Professora Dulce, nessa madrugada tive um sonho projetivo no qual você me explicava vários tipos de heterassédio. Exemplo, quando se sonha com divindades, é caso de heterassédio? Essa interpretação dos fatos e parafatos é uma aplicação da omnigradação realística? Claro que é, você pegou bem, lógico. Olha que interessante, ela assiste as tertúlias esporadicamente. Mas ela diz que ela é da região amazônica. Viva! Viva a Amazônia! De Altamira, Pará. Então, olha, veja, eu penso que tem totalmente muita relação, né? Essa maneira como a gente interpreta. Primeiro que a interpretação dos fatos e dos parafatos, no caso está falando mais de parafato, né? Óbvio, depende muito do estado de lucidez que a gente se encontra. Depende muito da nossa bagagem cultural,
se a gente conhece aquele assunto, depende das nossas emoções, de como que a gente lida com aquele assunto. Imagina uma pessoa super carola, mas vamos imaginar uma consciência lúcida, um amparador, tirando do corpo, vamos dizer assim, um daqueles amigos aqui da nossa amiga Sara, um carola super religioso, aí vai o amparador, tira do corpo para explicar para aquela consciência que urubu não é meu louro, que o santo urubu não é meu louro. É claro que, em função do nível ali, se aquela pessoa é super religiosa, se ela é ultra crente, ela vai compreender de uma maneira. Primeiro que ela vai aceitar de uma maneira, ela vai entender porque ela vai pensar aquele assunto em função da vivência dela, da experiência de vida que ela tem, da memória que ela tem, do conhecimento que ela tem. E assim ela vai aprender a realidade com que ela pode. Aí vamos colocar a gente, né? Pré-serenões, primeiro curso intermissivo, uns se achando, sou intermissivista. Aí vai a consciência, o parador, tira a gente do corpo, leva vamos fazer uma excursão, para uma coisa super avançada. Vamos fazer uma excursão numa comunex evoluída. Imagina o que a gente vai captar, entendeu? A gente vai captar o que a gente já conhece, vai fazer alguma correlação, quer dizer, não é que vai, a tendência, né, gente? Aqui a gente está falando de tendência. Mas a tendência é a gente captar dentro das nossas possibilidades cognitivas. Então, tudo tem a ver, claro, com essa omnigradação. Existe toda uma gradação, existe uma realidade que a gente pega o que a gente pode. Mas ela é muito composta, ela é muito complexa, né? E a gente vai pegar o que a gente der conta. E aí a questão das divindades, né? E dá para ver também a diferença. Vai extrafisicamente sobre o Amazonas e vai para uma comunidade extrafísica, vai se ver que há uma diferença bem grande de gradação. Com certeza. Agora aqui ela pergunta se sonhar com divindade é caso de atarassédio. Não necessariamente, depende do sonho. Você pode ter um sonho sobre divindade, um sonho esclarecedor. Por exemplo, a gente pode ter um estudo sobre mitologia, sobre teologia, até para a gente compreender melhor, por exemplo, enfim, a história humana, né? A história do planeta, a história das religiões, ou a própria história do parapsiquismo, e ter um sonho muito elucidativo, né? Sobre como a divindade, enfim. Então não dá para, mais uma vez, né? Não dá para... bom ou não é? Depende. Vai depender aí, tá certo? Agora, professora Dulce, em parafatologia, quarta linha de baixo para cima. Você poderia explicar, se possível, com exemplos, a projeção didática pontual extrapolacionista? Então, aqui... bom, eu posso até dar um exemplo, mas... porque eu tive uma projeção didática bem específica me mostrando as diversas... essa projeção faz muito tempo. Mas, assim, de uma maneira geral, o que acontece? A gente pode ter uma projeção didática promovida por um amparador em função de você estar muito afeito a uma pesquisa e você estar realmente ali decidida com aquela vontade, com aquele objetivo ferrenho de aprofundar os seus estudos naquele assunto. E aí você pode ter um extrapolacionismo e ter uma projeção didática, por exemplo, de consciência contínua, e que o operador te tira do corpo para te mostrar as gradações das realidades multidimensionais. Isso é possível, é bem interessante, é alguma coisa que eu penso que é inesquecível, né? Porque você não tem como... Entra aí a questão do princípio da descrença, né? Você não tem como duvidar, você está vivenciando, você está percebendo as diferenças e você não perdeu a consciência, você saiu de consciência contínua, voltou, você não está dormindo nem sonhando, não tem dúvida nenhuma. Então, isso eu acho que é muito interessante a gente pensar nessas possibilidades dos experimentos conscienciológicos, né? Essas técnicas propostas, por exemplo, a técnica da imobilidade física vígil
Eu tive um extrapolacionismo desse tipo muito sério. Nossa, foi um divisor de águas e foi fazendo uma técnica dessas. Na época eu fazia muitas. Eu tinha feito mais de 10. E eu estava pesquisando um assunto e tal, e tive esse extrapolacionismo das dimensões. Foi muito bom. E eu indico a quem puder fazer, assim, mas claro, sem expectativa, né? A gente tem que fazer o experimento, aí entra o princípio da descrença. Fazer o experimento com tábula rasa. Não sei o que vai acontecer, não estou fazendo negocinho com o amparador para me dar tal experimento, que eu não sei se eu posso, sem ou se eu mereço. sem definição. Que a gente tem essa coisa também, né? Ai, amparador, queria tanto acessar. Negativo, não é assim. Será que eu posso? Será que eu tenho competência? Será que eu mereço? Será que eu estou preparada para acessar essa informação? Né? Às vezes a gente não está, né? Está se achando e não está. A né? gente não está, mas os amparadores sabem exatamente o momento de então, intervir. também, se tiver ansiedade, expectativa, eu, pelo menos nas minhas experiências que eu já tive, eu já entrei em laboratório cheia de expectativa e deu água, não deu nada, não aconteceu nada. O que você está colocando, o que você colocou tem muito a ver com a sua fala anterior. A pergunta anterior a essa tertuliana, né, me parece que mostra bem a omnigradação. Entendeu? Porque esse extrapolacionismo, né, ele também se aplica no caso anterior. Né, das projeções daquela pessoa do Amazonas do Pará. Né, eu achei que as duas eram complementares. É verdade, você tem razão. E é logo em seguida. Isso, foi exatamente o que eu observei. Tá ótimo, isso mesmo. Dulce, você depois poderia comentar sobre a questionologia e também a frase enfática? Tá bem. Vamos lá. Questionologia. Vamos ler a frase enfática primeiro. A apreensão da omnigradação realística explicita o dinamismo inarredável das instâncias existenciais do cosmos, incitando o autopesquisador empenhado à hiperacuidade paraperceptiva. Quer dizer, você fazer essa apreensão dessas realidades, né, dessas múltiplas realidades que existem, isso mostra que tem alguma coisa que não para de evoluir, que não para nunca, né? Que é um outro problema da apreensão das realidades. Às vezes a gente apreende uma realidade e a gente esquece que aquilo ali também muda. Ou a gente mudou ou aquilo mudou. E se a gente então parar para pensar que esse dinamismo ele é inarredável, que ele existe sempre, vai levar a gente, vai incitar, pelo menos a mim, isso acontece, assim, eu penso que isso é generalizável. Isso vai incitar a essas autopesquisas que a gente está falando aqui, considerando as parapercepções, né? Porque se a gente considera que tudo está em evolução, que nada está estático no cosmos, e que se a gente também der bobeira, se a gente ficar parado, a gente vai perder essa persistência. Se o cosmos evolui, se a gente não, a gente já está perdendo aí parte dessa visão. Tá? É igual a pessoa que, vamos considerar, o mundo, né, aqui que a gente vive é embasado em instrução, em linguagem, em escrita. Se você está numa comunidade que está todo mundo aprendendo a ler, só você que não aprende, e que aquilo está, e estão publicando livro, estão publicando as coisas, tá? E o pessoal está lendo, está indo, e você não aprendeu, você não conseguiu, é claro que você vai ter uma visão mais limitada da realidade. E assim, se você entra nesse clima, se você entende isso, apreende que essa omnigradação, ela tem esse dinamismo, você fica incitado, você fica motivado e empenhado na conquista de uma hiperacuidade, né? De uma apreensão mais focada, mais específica, mais atenta para as suas parapercepções que, com a nossa evolução, é que vai interessando, né? A gente ainda não está nesse nível, mas a gente sabe que é o que a gente tem que buscar, né? Cada vez mais aumentar nossas parapercepções.
Tudo bem? Deu para... ajudou? Agora aqui, você valoriza a omnigradação das realidades circundantes em escala de 1 a 5? Qual o grau de qualificação das interações pessoais junto às múltiplas realidades existenciais? Bom, aqui é para a gente buscar mesmo, né? Se questionar e se instigar mesmo em relação à nossa qualificação, em relação às interações que a gente tem, as nossas interações pessoais. E, no caso, junto às realidades, no caso, não são só as realidades das dimensões, as pessoas, as coisas, né? Quantas vezes a gente interage com uma pessoa e fica ali numa superficialidade e não busca compreender mais aquela pessoa, entender melhor como é que ela funciona, quem ela é. A gente fica só ali numa realidade social, não, às vezes até profissional, de uma rotina de trabalho, e não expande isso, né? Então, a ideia aqui dessa questionologia é a gente refletir e parar para pensar numa ampliação dessas interações. Entendeu? Dulce, poderia só acrescentar que poderia ampliar esse estudo, a própria consciência que deseja, estudando os propulsores, né? Quais propulsores? Que você colocou na argumentologia. Ah, sim, claro, bem lembrado, Pilar. Eu propus que, às aqui vezes, a 15 pessoa fica assim, eu vou me dar nota de 1 a 5 para... No quê? Ah, sim. No quê? Tá Na minha ótimo, é bem lembrado. Aqui tem umas dicas. Na cosmoeticidade. Ótimo, bem lembrado, ajudar. Ótimo. Aqui eu já coloquei as dicas para a pessoa que queira... Se dar uma nota, né? Exatamente. Pesquisar aí a sua condição aí em relação aos seus atributos. Isso. Tá certo? Tudo aqui é atributo. Pessoal, então vamos lá. Tem mais aqui algumas perguntas. Foi falado há pouco sobre o conscienciograma. Ela pergunta, ele foi criado pelo professor Valdo? Teve auxílio de evoluciólogos? Sim. O professor Valdo fez esse livro, ele demorou 16 anos, não é isso? Foram muitos anos escrevendo, e esse livro realmente é uma pérola para a questão das autopesquisas. A gente aconselha você a ler, adquirir esse livro, e procura o site da Editares. Eu não me recordo se ele já está publicado de modo gratuito, mas enfim, se não for, a gente garante para você que não é nenhum preço absurdo. Os livros da Conscienciologia, em geral, em comparação com o mercado, eles são muito, muito baratos, acessíveis. E esse livro, então, ele justamente ele tem essa ideia de fazer a medição, né? A medição da consciência, considerando o paradigma consciencial. Então, é uma maneira muito interessante, porque ele é autopersuasivo, ele é de autopesquisa. E o professor Valdo, então, criou esse livro, escreveu esse livro, publicou, ele foi lançado, se não me engano, em 2004, se não me engano, 1997 ou 94. Não tenho certeza, já tem muito tempo. E claro que ele teve auxílio de evoluciólogo, no mínimo. Certamente de serenão, porque a base do conscienciograma, a última pergunta da página da direita do conscienciograma, ela se refere à condição do ser serenão. Então, é a pessoa realmente que já atingiu essa condição bastante evoluída. Então, vale a pena você dar uma olhada. E também a gente tem a instituição que estuda esse livro, que é a Conscius. Eles têm curso EAD online, se você quiser participar. Manda e-mail que você vai ter as informações, tá certo? E também tem uma pergunta aqui. Ai, desculpa, eu pulei aqui uma. Ela pergunta, na última linha da parafatologia, na página 2, se você poderia aprofundar a medida interplanetária, atestando evolutivamente a omnigradação realística, e também como a verbetógrafa desenvolve a autopercussiência quanto a essa para-realidade. Bom, a medida interplanetária, para quem não sabe, imagino que você, a teletertuliana aqui, já conheça esse verbete, mas é um verbete do professor Valdo, que justamente ele coloca essa questão da medida feita entre os planetas,
feita pelas consciências amparadoras, as consciências evoluídas, na questão da abordagem dos planetas conhecidos, né? Então, as colocações, as medidas, as colocações feitas sobre os planetas, elas são feitas considerando essa medida, esse cotejo do que já aconteceu em outro planeta. Então, vamos dizer assim, o que é feito, o que é definido, o que é colocado, por exemplo, as reurbanizações, né? Que foi alguma coisa definida, foi uma medida definida para esse planeta nesse século XXI, a partir, aliás, do século XX, da década de 50, claro que ela foi feita em função disso já ter acontecido em outros planetas similares, irmãos parecidos. E aí, quando eu coloco que isso atesta, né, essa medida interplanetária atesta a omnigradação realística, justamente é isso, é essa consideração de que existem planetas parecidos, planetas mais ou menos evoluídos, e que isso tudo faz parte dessa omnigradação, no caso cósmica, né, extraplanetária, galáctica, compondo aí todo esse universo. Tem planetas comuns, tem planetas mais evoluídos e menos evoluídos que o nosso planeta Terra. E essa omnigradação, na minha opinião, ela é apreendida pelas consciências mais evoluídas, né? Claro, para fazer esse cotejo e ver o que se aplica em determinado planeta. E aí, a verbetógrafa também pergunta como eu desenvolvo a autopercussiência quanto a essa para-realidade. Eu já falei aqui ao longo da tertúlia, né? Isso é um sonho de consumo, é claro, é uma tentativa da gente obter, mas enfim, a gente tenta melhorar a cada dia essa autopercussiência quanto às realidades e para-realidades. Eu já falei aqui da gente estar realmente engateando, eu me coloco na minha condição realmente de jejum, né, e de curso intermissivo e de lida com essas questões todas. Também não adianta a gente ficar aprendendo as para-realidades de uma maneira mística ou religiosa, enfim, não é isso que interessa, não é disso que a gente está falando, mas a gente, de uma maneira bem prática, em primeiro lugar, eu acho que é a gente colocar esses princípios básicos da Conscienciologia, como já foi colocado aqui, a gente já discutiu, a nossa colega que colocou a importância do princípio da descrença, juntar com isso algumas técnicas da Conscienciologia e, claro, a consideração das escalas propostas pela Conscienciologia. Então, no verbete, na argumentologia, eu listo essas escalas no sentido de ajudar aos estudos do aumento dessa autopercussiência, principalmente as escalas mais afeitas ou ao paradigma consciencial ou à intraconscienciologia, que aí envolve a evoluciologia em geral, que para a gente é o que interessa mais. Então, eu tento, de uma certa maneira, colocar isso em prática, né, no meu dia a dia, né? Até que ponto, por exemplo, aquela pergunta ali, até que ponto eu estou colocando, eu estou usando de uma visão maior, colocando uma escala do que eu poderia, de como eu poderia conviver com tais pessoas ou com tal assunto, de modo que eu possa aprofundar e ampliar a minha autopercussiência sobre essa realidade, essa para-realidade. Então, eu acho que são pequenos atos mesmo. Isso depende de posturas cotidianas, né? Dessa lida cotidiana com essa para-realidade. E também ela pergunta qual a relação da superação da síndrome da mediocridade com o tema do verbete. Justamente, essa síndrome da mediocridade, ela pode ser aprendida sob essa ótica da miopia quanto à omnigradação realística. Uma pessoa que tem miopia, que não vê a realidade, ou que tende a ver a realidade branca ou preta, boa ou ruim, uma realidade muito superficial ou uma realidade de uma maneira muito apenas intrafísica, ela vai tender a ter a síndrome da mediocridade. Não que ela tenha, não que seja obrigatório,
mas é uma tendência, né? Se a pessoa, do mesmo modo que a pessoa que tem essa síndrome da mediocridade, ela provavelmente não tem uma apreensão mais viva, né? Mais desenvolvida da omnigradação realística, né? Ou, como eu coloquei na sinonimologia, de uma gradação realista onipresente ou uma unigradação da realidade, ou da omnivariação das realidades. Então é isso, pessoal. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, e a gente segue aí com os nossos anúncios tarísticos. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Morena com o curso Higiene Consciencial, a Eliana com o curso Heterocrítica de Obra Útil, Belcardio com o programa Verbetografia e a Sueli com a segunda semana de Paradireitologia. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Eu venho aqui mais uma vez convidar vocês, tertulianos, especialmente os teletertulianos, a participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Este programa, junto com a equipe da Enciclosapiens, leva a enciclopédia adiante, e claro, junto com todos os verbetógrafos que constituem essa mega GESCOM aqui da CCCI. Então, para você ser um amigo da enciclopédia, você faz uma adesão anual financeira que pode ser paga, né? Pode ser parcelada em até 12 vezes. Então, é um custo baixo e é um auxílio importantíssimo, porque esse recurso sustenta esse tertuliário com a transmissão diária das tertúlias, com a impressão dos verbetes, né, com todas as atividades que acontecem aqui, e também o holociclo e a holoteca. Para você ser amigo, você entra em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Higiene Consciencial. Você conhece o seu padrão homeostático de referência? Já diagnosticou suas distorções cognitivas, as responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Você convive com os perturbos do cotidiano sem atitudes autoderrotistas? As suas crises geram recins? Esses são alguns dos temas que serão abordados aqui no curso Higiene Consciencial, no CAEC, na 7ª turma. Com relação ao cronograma do curso, pessoal, então nós temos o início aí no dia 22 de agosto, sexta-feira, 23 de agosto, sábado, e no dia 24 de agosto, domingo, pela manhã, nós temos o campo homeostático de asepsia intraconsciencial, onde se busca conhecer o seu padrão homeostático de referência que foi anunciado aqui no início. Então, para maiores informações e inscrições aqui no CAEC, 3525-2652. Obrigada. Você sabe ler criticamente um livro? Então, o CAEC, já há muitos anos, realiza um curso anual chamado Heterocrítica de Obra Útil. E esse ano vai ser uma edição especial. Nós vamos receber diretamente do Líbano a jornalista Jomana Haddad. Ela é uma mulher reconhecida internacionalmente, que luta, enfim, né, que amplia o conhecimento e, principalmente, tenta derrubar os estereótipos, né, sobre a questão da mulher árabe. O livro que a gente vai analisar nessa edição vai ser Eu Matei Sherazade, né? Claro que aqui ela está fazendo, né, uma metáfora sobre essa personagem das Mil e Uma Noites, né, que é um estereótipo da mulher islâmica. O curso acontece nos dias 16 e 17 de agosto agora, aqui no CAEC. E você que é teletertuliano, você pode participar online, né, desse curso, e é só então, para saber mais informações, entrar em contato sempre com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52. Muito obrigada. Boa tarde. Estou aqui em nome da Enciclosapiens para convidar você que ainda não fez seu verbete a participar dessa Mega GESCOM, que é
enciclopédia da Conscienciologia, e esta é uma grande oportunidade. Começa nessa quinta-feira, dia 7, um novo programa Verbetografia na modalidade ensino à distância. Todas as aulas, elas são gravadas e poderão ser assistidas quando e quantas vezes você quiser. E às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, haverá aula, tira dúvidas, para a revisão do verbete, tudo também online. Para fazer sua inscrição, pelo telefone 45 35 25 26 52, ou pelo e-mail, clicando no quadrinho e escrevendo simplesmente caec@caec.org. O curso tem a duração de 3 meses, fim do qual esperamos que você possa ter seu verbete pronto. Muito obrigado. Olá a todos, em nome da Associação Internacional da Paradireitologia, informo a todos vocês que já estamos na segunda semana da Paradireitologia. Inicia-se agora às 3 horas a oficina da qualificação do autor paradireitológico. Amanhã, dia 6, teremos a oficina da amparabilidade parajurídica e a oficina de mediação de conflitos. O fórum começa quinta-feira, às 19 horas, com a palestra da desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, que falará sobre a temática das novas perspectivas no judiciário brasileiro à luz da paradireitologia. Coloco a vocês que o nosso fórum também será online. Então, você que não tem condições de se deslocar a Foz do Iguaçu, entre em contato com o CAEC, faça a sua inscrição no online, porque estará disponível também a partir da segunda-feira. Automaticamente você terá 15 dias para assistir o fórum. Além disso, nós temos a questão que o paradireito significa mega fraternidade, cosmoética avançada, e mais ainda, o paradireito é para todos. Grata. Para amanhã, teremos o verbete Grafotécnica da Diversidade Vocabular, especialidade Grafopensenologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.